e hoje para você eu vou ler um pouco sobre Salmos, né? Para você que não conhece, sobre o autor, a data, pano de fundo, aí tem o contexto, propósito, destinatários, características literárias e o temas, né? Aí depois nós vamos para o primeiro capítulo de Salmos, beleza? Esse vídeo vai ser somente sobre essas informações. No próximo vídeo eu já vou começar a ler o primeiro capítulo de Salmos, beleza? Então vamos acompanhar aqui, ó, o autor. O livro de Salmos é uma coletânea de cânticos de adoração escritos por vários autores ao longo de um período extenso da história de Israel. Os títulos de alguns salmos os atribuem a certos indivíduos ou grupos. Outros salmos não contêm nenhuma referência à autoria. O indivíduo mencionado com mais frequência é Davi, e o livro de Salmos, como um todo, geralmente é associado a ele. Davi foi considerado o maior salmista de Israel. A designação de Davi, que aparece no título de vários salmos, também pode ser traduzida como para Davi, indicando que estes cânticos pertenciam à coletânea davídica de salmos. Outros indivíduos e grupos associados a certos salmos são Asaf, Salomão, Etã, Moisés e os filhos de Corá. Então essa parte aqui é sobre o autor, né? Agora vamos para a data, informar aqui sobre a data. Ó. Uma vez que o livro de Salmos é uma coletânea de cânticos para o uso no culto de Israel, é difícil atribuir uma data ao livro como um todo. Os Salmos foram escritos em várias épocas ao longo da história de Israel. Os títulos de alguns identificam o seu contexto histórico exato. O Salmo 51, por exemplo, a súplica de Davi por perdão depois de ter cometido adultério com Batseba, provavelmente foi redigido durante o século X a.C. O Salmo 137, por outro lado, é um cântico do povo de Deus, que foi para o cativeiro babilônico, 586 a.C., onde permaneceu até o rei Ciro da Pérsia publicar um edito em 538 a.C., permitindo que os exilados voltassem para sua terra natal. Alguns salmos provavelmente foram modificados posteriormente para o uso nos cultos públicos. O livro de Salmos faz parte da seção do cânone hebraico chamado de Escritos. Então, aqui é falando sobre a data, quando foi feito os Salmos, né, que não tem uma data exata, tudo. Vemos sobre o autor, agora vamos ver sobre o pano de fundo, o contexto, né? Contexto. Os salmos são resultantes de vários contextos individuais e pessoais da história de Israel, e os títulos de alguns identificam seu contexto histórico. O Salmo 3, por exemplo, corresponde à ocasião em que Davi fugiu de seu filho, Absalão. Com o passar do tempo, os salmos foram incorporados ao culto de Israel no templo e não há dúvidas que alguns foram escritos especificamente para esse fim. Então esses são os contextos, né, que fala sobre os salmos. Então, galera, se você está gostando, já curta o vídeo, compartilha, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Então, vamos continuar aqui. Continuando aqui, galera, agora é propósito. Nós lemos o autor, data, pano de fundo, aí vem, do pano de fundo tem contexto, propósito, destinatários, características literárias, aí depois tem os temas, certo? Então agora é propósito. O livro de Salmos reflete de forma singular diversas respostas individuais à revelação própria de Deus. As mulheres podem se identificar com vários desses poetas que derramaram seu coração diante de Deus em oração, expressando anseios, confissões, lamentos e ações de graças. O livro de Salmos era o inário de Israel, sendo chamado por vezes de saltério. Aí tem a parte que fala que veja quadros, instrumentos musicais do Antigo Testamento em Salmos 81, hinos e cânticos associados às mulheres em Lucas 1. Certo, agora vamos por destinatários. Os salmos são dirigidos primeiramente ao Senhor, Deus de Israel, e desempenhavam um papel importante na vida comunitária do seu povo.
englobam várias experiências humanas, positivas e negativas, e, desse modo, revelam que podemos nos chegar a Deus trazendo conosco toda a nossa vivência. Deus ouve os clamores dos angustiados e dos pecadores, e também os gritos de alegria e júbilo do seu povo. Agora vamos para características literárias. O livro de Salmos é constituído de poesias hebraicas, assim identificadas em função do ritmo e não da rima. Algumas das características da poesia hebraica são o paralelismo, a métrica e a organização em estrofes. Dentre os vários tipos de paralelismo, no sinônimo, a segunda linha repete a ideia da primeira em palavras ligeiramente diferentes. No antitético, a segunda linha contrasta com a primeira, e no sintético, a segunda linha expande ou completa a ideia da primeira. A métrica é definida pelo número de sílabas tônicas numa linha poética. A organização em estrofes se refere ao agrupamento de um salmo ou salmos em estrofes através do uso de um refrão. Bem interessante, né? Agora vamos para o tema. Os temas. O livro de Salmos contém a adoração a Deus expressada por indivíduos e pela comunidade. Podemos identificar vários tipos de salmos, como os hinos de louvor, os salmos reais, os lamentos, as ações de graças, os salmos de entronização e os salmos sapienciais. Este é, acima de tudo, um livro de louvor. Ao lermos os 150 salmos, mudamos nosso foco para a majestade do Deus que deve ser adorado, do Deus digno de louvor eterno. Em geral, aí tem a parte do esboço. Em geral, o livro de Salmos é dividido de acordo com as coletâneas ou livros que constituem a sua totalidade. Aí tem livro 1, que é do Salmos 1 ao 41, livro 2, que é do Salmos 42 ao 72, livro 3, que é do Salmos 73 ao 89, livro 4, que é dos Salmos 90 a 106. Livro 5, que é do Salmos 107 a 150. Cada um destes 5 livros determina com uma doxologia, isto é, um louvor ao Senhor. Aí ele cita aqui, veja Salmos 41, 13, 72, 18 e 19, 89, 52 e 106, 48. O Salmo 150 inteiro serve de doxologia para o livro 5 e também é uma conclusão apropriada para o livro de Salmos. Certo? Então aqui, galera, acabei de ler esse mini estudo aqui, que é referente ao livro dos Salmos, que tem o autor, a data, o pano de fundo, contexto, propósito, destinatários, características literárias, temas e aqui a parte do esboço, certo?